pela palavra falada, agora tu estás vendo como isso de pedir por cura, sanidade, ser são, muito mais agora entrando nessa etapa como desse clamor e com essa sinceridade do povo já pedindo, clamando, pedir pelos parentes, familiares, por si mesmo, pela própria pessoa. Muitas pessoas que desejaram serem curadas para continuar trabalhando na obra e continuar sendo de bênção para a obra, que tinha alguma condição, uma situação física de doença, e agora nessa parte aí mais a flor da pele, ou mais os irmãos estão assim mais agudos, eles estão sabendo que agora tem um lugar para onde pedir, assim de tu a tu, ou seja, intimamente, face a face. Antes se pedia, se tinha essa parte de pedidos, mas agora mais assim, de uma forma muito mais direta, íntima. Agora tu vês que existe uma coisa que está se mexendo no coração dos irmãos, porque sempre a pessoa pede. Desde quando a gente pede a Deus? Desde quando? Desde que o conhecemos, que fizemos contato com a vida eterna, quando recebemos o Senhor, sempre estamos pedindo a Ele nas nossas orações, oramos por Ele, por nossas necessidades. Não é que isso seja uma coisa nova, nós sempre pedimos, isso não é novo, porque dependemos de Deus, mas você presta atenção que um pedido, dependemos de Deus, um pedido, tudo se reúne para irmos daqui, tudo se reúne nisso, se define nisso, na transformação, sair desta terra já, mas antes que chegue-se nisso, chegue esse cumprimento, pedimos pela cura dos nossos seres queridos, para se eles tiverem uma necessidade física, mas muitos daqueles que estão pedindo agora pela cura espiritual, estão pedindo muitos agora pela cura espiritual, pedindo a mesma coisa que a irmã Ratterai pediu. E se tu prestares atenção, isso foi uma coisa das manifestações de Deus no irmão Brana. Essa foi uma das manifestações de Deus no irmão Brana. E como isso que é algo que você não vê, porque você não pode ter algo tangível, palpável, mesmo que Deus lhe permitiu a ela que ela visse isso, que eles estavam brincando e depois chegaram nos seus pés chorando, estavam zombando esses meninos, e viram o resultado, ela viu o resultado disso, mas a maioria talvez não vê isso feito uma realidade, e talvez mais lá na frente Deus mostre para a pessoa que sim, os vai ter, mas pela fé a pessoa crê e vai tê-los por fé na eternidade. E depois disso, pela cura física, o tumor, o abscesso que ela tinha, o tumor. É algo que nem sequer, como falei ainda agora, ela nem escutou. Nem sequer ela sabia que o irmão Branham estava orando por ela, nem o escutou. Ou seja, que a fé vai ter aí num nível tão alto que nem sequer vai se precisar, vai se ter a necessidade de que a pessoa peça por oração. Vai se falar a palavra e automaticamente vai acontecer isso. E se se pedir conforme a palavra, e com base nessas promessas, com base nesse exemplo que Deus permitiu aí, dar à igreja do Senhor nessas 5 manifestações, isso foi parcialmente, foi em parte, e ele cumpriu isso, e isso era uma amostragem, como vai ser a realidade disso, como vai ser o real disso sendo cumprido neste tempo. 1000 vezes maior, não apenas um tumor desaparecendo, senão uma perna aparecer, um braço aparecer, um olho aparecer.
Ou seja, desaparecem as coisas malignas, mas também aparecem as coisas que são úteis. E úteis na obra, útil na obra. Ou uma deformação do corpo, malformação do corpo, como o meu irmão que ele me pediu, da Guatemala, o irmão me pediu, meu amigo, meu irmão pastor lá, Aníbal. Ele é de Chiquimula. Ele nasceu com uma situação física, uma condição física. Desde o primeiro dia que eu o conheci, eu vi, eu senti um carinho por ele. E ele com as suas dificuldades de caminhar, é um peso aí, né? E ele me pediu que se estivesse na vontade de Deus, que ele estivesse são, curado, caminhando para continuar trabalhando melhor na obra. Vê? Foi um dos pedidos que eu fiz ao Senhor quando eu vejo o Aníbal caminhando bem direito. E isso, Deus pode cumprir isso a qualquer momento. Porque ele já deu um passo, ele pediu. E eu disse para ele, creia. E esse seria um testemunho muito grande quando vejam Aníbal caminhando direito, certinho. Lembro uma vez que no auditório anterior nós estávamos saindo lá da ponte e íamos caminhando com o irmão William até lá na ponte. E a filha de Fedel, filha de Fedel, Betsaida, ele disse, irmão William, eu me lembro das palavras dele, que espera a terceira etapa. As palavras do irmão William, espera a terceira etapa. E agora tu vens, ou tu chegas e agora tu conscientizas, tens consciência. Ele poderia ter dito para ela, na transformação tu vais estar bem, ficar bem. Ele lhe falou, espera pela terceira etapa. Ou seja, que isso nos mostra que vamos estar vendo, estar bem para servir nestes corpos. Saúde, bem de saúde, sem nenhum problema, sem nenhuma dolência ou mal. E assim essa teofania poderá entrar no nosso corpo e oferecer a Deus um templo santo no tocante a todas as coisas que envolvem uma santidade, que abarca a santidade, também completamente são, curado, para poder morar, a teofania poder morar nos nossos corações, nas nossas almas. E aquele que ainda lhe falta uma casquinha, aí eu acredito que aí com todas essas manifestações que vão se ver, tudo isso Deus o vai ajudar para se endireitar. Mas o tempo de estar se aproximando mais e mais a essa cura inteira, completa, que é a transformação, tem-se que começar por algo físico, isso. Ou seja, do corrente, do comum, do normal, do dia a dia. E isso vai continuar se incrementando, mais e mais e mais pessoas sendo curadas. Vai se ver uma coisa assim comum, corrente, normal. Eu acredito que numa mensagem ele falou, eu acredito que ele disse que a cura vai ser algo, vai ser uma coisa tão comum, tão normal. Tem que procurar esse extrato, porque eu creio que eu cheguei a lê-lo, vai ser uma coisa assim normal, mas tem que começar de uma forma progressiva. E aí é onde a fé vai ser crescendo a fé. Aí crescendo. Ontem falou-se também da coluna de fogo aí, falando ao irmão Branham. Como se fala de tantos temas, sempre vão ficando umas coisinhas que podem ir se falando mais, se aprofundando. Enquanto o irmão Branham está descansando, isso também representa o irmão Branham na sexta dimensão. Tinha falado isso numa mensagem também. Mas olha os diferentes ângulos disso. Ele descansando na sexta dimensão, está falando com mais alguém, com outro, e também representa que esse ministério ainda está no corpo humano.
Então ele precisa de descanso, ver todos os ângulos. A pessoa vê e abre esse panorama inteiro, completo sobre isso. O que Deus lhe mostrou aí na visão da carpa da tenda para o irmão Branham, que tudo está aí, selado, e estivemos vendo como é que isso vai se abrindo. Por exemplo, quando ele fala, quando vocês vejam esse profeta cumprindo as profecias com os ministérios de Moisés e Elias, cumprindo o sétimo selo, cumprindo a visão da carpa, pois então você sabe que existe um ser humano aí operando, trabalhando para cumprir isso, porque Deus não pode fazê-lo senão através de um homem, a não ser através de um homem. E aí tu vês a coluna de fogo falando com mais alguém. Ou seja, tudo isso tu ligas isso, unes isso, e isso é uma engrenagem, vai se juntando. É como ele diz, ele fala em 1985, acredito que foi, que ele falou que a mensagem já foi dada e agora é repassar, revisar. Mas se tu prestares atenção, nessa geração, ele pensava que tudo iria terminar nessa geração, em 85, 86, por aí. Ele já pensava que, mas ainda faltava mais um tempo. Depois, ele volta novamente por 2000 e ele já vê que iríamos entrar numa sétima etapa. E aí ele percebe, ele se dá conta, volta-se outra vez para esse ciclo dos dias apostólicos, a mesma coisa que aconteceu com o irmão Branham na sétima etapa, que ele voltou, foi restaurado, a restauração da fé voltou dos filhos para os pais. E voltou o batismo, e aqui fechou-se o batismo na sétima etapa, e depois está se acabando a dispensação da graça. Volta o batismo, aliás, essa gloriosa dispensação, diz ele. Em 2017 ele fala, está se acabando a dispensação da graça, essa gloriosa dispensação. Então a pessoa diz, mas já estava tudo dado, agora estamos na sétima etapa e na dispensação da graça, ou seja, não estivemos na oitava, ou não estávamos na oitava, e então ele vem e faz um chamado para subir. Existe um chamado para subir, e aí nós subimos. Olha aqui na página 6A do livro de citações, parágrafo 59. Eu creio que brevemente chegará o tempo quando a cura milagrosa será uma coisa comum, normal. Temos que obter uma fé de rápido na igreja para sair daqui em um desses dias, ou num desses dias. E isso, quem produz isso, esse milagre, essa cura, uma cura milagrosa, quem produz isso acontece pela fé de rápido que se está dando. Amém. E aí é que vai haver, que vão ver que sim. Tem-se um resultado ao se obter essa fé de rápido. Vai se começar pela cura, e já aconteceu um monte de curas que já estiveram acontecendo já faz pouco tempo, faz bem pouquinho. Eu estive orando por uma criança, um bebê, que ele vinha, parece que vinha com má formação ou deformação, né? Uma má formação, alguma coisa assim. E à noite, justamente pela noite, isso aconteceu. Quando foi que me mandaram isso? Foi esse aqui, ele é do México. Mas uma coisa bem curiosa nisso, porque olha, foi ontem, às 8h54 da noite, me escreveu o irmão. Me diz, eu vou ler para que vocês vejam. Esse aqui é um dos tantos, dos muitos. Diz, Deus te continue abençoando, meu apreciado irmão José Benjamin Pérez. Te escrevo para que saibas que o bebê da irmã Érica já está aqui. Graças a essa palavra poderosa, tudo saiu-se bem. Estive no hospital por causa de 2 operações que fizeram no esôfago dele, e os médicos ficaram surpresos de como ele suportou essas operações, e ele está bem, graças a Deus. E o que eles viram como uma má formação do seu corpo, não teve nada disso. Ele ficou bem, ele pensava que ele não fosse nascer vivo, mas ele está aqui. A família agradece infinitamente por essa palavra falada que Deus lhe deu, a fé para estar seguro que tudo sairá bem. Muito obrigado por estar conosco, porque estamos certos e não temos nada
do que o Deus Todo-Poderoso te continue abençoando. Receba saudações de Érica, a mãezinha do bebê, a sua avózinha Nica e a família. Mas olhem isto aqui. E aí ele me manda a foto do bebê. E diz, e é uma coisa que aconteceu que ficamos surpresos com isso, que quando a criança nasceu, o bebê nasceu, colocaram o nome nele de Joel Israel. Joel Israel no bebê. Era assim que... E no bracelete da criança, diz alguma coisa aconteceu que ficamos surpresos que quando a criança nasceu, colocaram na sua mãozinha como nome José Benjamim, na mãozinha do bebê. E os papais ficaram surpresos com isso e depois diziam, quem terá dito que esse é o nome, que esse é o seu nome? Porque ele não se chamava assim, pois o seu nome, ele colocaram o nome como Joel Israel. E no hospital colocaram assim, Joel Israel, quando ele nasceu, mas ele está registrado como Joel Israel. E olha, ele me manda a foto do bracelete. E a doutora colocou José B. E ela diz que nem se eles perguntam por que anotaram isso, se ninguém conhece aí no hospital sobre isso. O nome José Benjamim, ninguém conhece no hospital. O nome dele é Joel Israel, inclusive o registraram como Joel Israel. Eu tenho guardado aqui isso porque alguém, aquele mesmo que escreveu, e é tudo com a mesma letra, foi a enfermeira aí com aquela escreve, que escreveu o teu nome. O nome do irmão José. É como se tivesse, vamos falar assim, confirmando, fazendo uma confirmação. Vamos dizer que a cura foi por alguém que orou por ela e ela soube que foi essa pessoa. Mas é um hospital lá embaixo, não me conhecem. Uma coisa muito peculiar, uma coisa simples, mas alguma coisa se moveu aí, algo moveu-se aí. Em colocar que esse milagre surgiu por alguém que orou por ela. E assim um monte de testemunhos existem que começam a nos enviar e já depois não vamos ter como saber de todos eles. Não vai a quantidade de curas que vai ter, não vamos dar conta. E a mais importante é a espiritual, a luta na mente. A luta na mente, a luta que existe aí na mente é uma coisa fortíssima, mas Deus também nos dará vitória. Todos aqueles que têm essa condição ou situação, e aquele que esteja passando por isso é porque é a única pessoa que sabe o difícil que é isso. Essa é a luta mais terrível que há, na mente. É uma coisa que você não pode dizer, eu vou tirar esse chapéu porque não me agrada, eu vou colocar outro. Ou seja, é uma coisa muito, muito difícil. Mas Deus também dará a vitória, e já deu a vitória, a libertação para muitos que tiveram esse problema, tal como também a cura física, já vão se vendo também bem mais frequente isso, com mais frequência. Vai chegar um momento que, e há umas pessoas, eu falei com umas pessoas que, mas isso não ficou gravado, vai chegar um momento onde não vai ver onde levar uma pessoa que esteja passando mal, não vai ter lugar. Tem uma citação que o irmão Brana, e eu li isso, o irmão Brana tinha falado algo a respeito disso, onde não vai ter lugar para levá-los. E eu vou dizer, porque já tem que trazê-lo. Eu vou dizer, tragam-me aqui, que eu vou meter no quartinho, vou colocar no quartinho, e vai sair curado. Isso, eu estou vigiando por isso. Porque isso de um momento para outro vai ser cumprido, vai se cumprir. E essa vai ser uma das vindicações ou grandes confirmações ou vindicação onde aquele que está um pouquinho duvidoso, duvidando de que será ou não será assim que Deus está falando, e aí vai verdadeiramente falar, Deus está no cenário, Deus está presente, porque alguns vai ter que dizer, falar com eles como se falou com Tomé, mete o dedo, mete a tua mão aqui, não sejas incrédulo. Mas já claro, para esse tipo de gente ou de pessoa, não vai ser para fé de rápido, porque Tomé representa as fátuas, ou Tomás, ou seja, aqui. Mas para os escolhidos,
Aquele que faltar ainda dos escolhidos um pouquinho, e aí eu acho que ele fica encaixado ou se encaixa, porque isso eu estou ficando pensando nisso na minha mente, pensando. Porque vai chegar o momento que não vai ter outro lugar para onde levar os doentes, nem pessoas necessitadas, a não ser a grande carpa, e que aí também se estenda para os outros lugares, porque esses milagres vão ser internacionais. Não vai se ter a necessidade de que a pessoa venha até aqui, senão que também isso, em cada lugar, vão experimentar a cura também em cada lugar. E lembre-se que Deus é onisciente, onipresente, e Ele... a mesma coisa que Ele pode fazer em um lugar, pode fazer no outro. Glórias. Onde podemos ver isso sendo cumprido é na própria natureza. Esse mesmo sol que está nos iluminando aqui é o mesmo que está iluminando lá em outro lugar. Mas continua sendo o mesmo sol, o mesmo Deus que pode estar fazendo milagres aqui ou pode estar cumprindo em outros lugares também. Amém. Tudo isso está se mexendo, assim de uma forma singela, simples, normal, e cada vez vai ir se incrementando mais e mais. Como também tudo vem crescendo a revelação, o conhecimento do que é esse sétimo selo e do que é os trovões. Quando ele falava que os trovões tinham sido falados, e mais na frente vocês podem ver a quantidade de ocasiões em que ele diz que os trovões serão falados na carpa, na tenda. Por isso é que a pessoa não pode ficar com a letra. Diz que a letra mata, ou seja, eles ficam raciocinando. Ontem leu-se uma parte do irmão Branham que eles ficam raciocinando, intelectualmente raciocinando, definindo o que é que Deus está fazendo. E tudo isso já é álgebra com trigonometria. E aí aqueles que conhecem e vão conhecer, continuarão conhecendo todo o mistério de tudo que envolve a barca, a vinda do Senhor, os trovões e todas essas coisas, são os escolhidos. Os outros vão continuar ficando com a letra, vão continuar ficando com aquilo que se falou, mas não com o cumprimento daquilo que se falou. E continuarão nisso, e volta, e você percebe neles, porque você vê que quando eles falam, eles parecem que estudam primeiro aquilo que nós falamos para depois falar lá. Ou seja, eles estudam para criticar, porque o diabo sempre faz isso, e não percebe que é o espírito do maligno usando eles e desviando o povo, que Deus lhes permitiu para pastorear, que não são deles, e guiando-os diretamente para a grande tribulação. Esses pastores, eles estudam primeiro, mas não colocam os estudos para os irmãos. Eles estudam para vir, então, depois podem dizer que eles têm também as redes sociais e tudo, internet, mas os têm ameaçado dizendo que se escutarem, estaria mal isso, escutar-nos. E seria ruim. E eles ficam aí nessa parte da letra, não no cumprimento. Podem estar vendo o cumprimento, como ele dizia no templo, cantando os salmos de Davi no templo, e dizendo e cantando o salmo onde diz: amarraram minhas mãos e meus pés, contar todos os meus ossos. E lá, uns passos dali, estavam crucificando essa palavra que estava escrita aí, cantando a letra. E estavam lá crucificando essa letra feita carne. E assim estão fazendo agora, hoje. A letra está sendo manifestada em carne humana, no povo. Deus vindicando a sua palavra. E essa mesma letra que eles creem estão crucificando, falando mal dela desde os púlpitos. A mesma coisa que se estão pregando, que Deus vai cumprir, que Deus vai cumprir, que Deus vai cumprir. Deus está cumprindo isso, e é isso mesmo que eles estão fazendo, tal como fizeram os fariseus lá, crucificando a palavra desde os púlpitos. E tudo isso
se cumpriu em 1963, quando o irmão Branham pregou: eu acuso essa geração, e se cumpre neste tempo do fim, nessa segunda parte, que Moisés feriu a rocha, e isso representa uma crucificação espiritual. Ainda que depois, logo vemos que Apocalipse 11 já chegará num ponto onde se cumpre, depois do seu ministério dos 3 anos e meio, porque onde mais o estão esperando? Na sexta dimensão estão esperando. Como ele já saiu do trono de intercessão, eu estava lendo de agorinha um extrato que Julian me mandou, onde diz que quando ele sai do trono de intercessão, ele passa pelo paraíso, ressuscita os mortos e vem à terra com os santos. Ao nós vê-los ser transformados 30, 40 dias e vamos embora. Ele falava assim, desse jeito. Mas... e onde é que está aquele que saiu do trono de intercessão e veio com o título aberto e o traz à terra? E tem essa manifestação na terra de Apocalipse 10. Porque isso era o cumprimento do 7º selo, dessa meia hora de silêncio, que não se podia falar nada disso. O próprio anjo falou com o irmão Branham, disse que disto aqui não vais falar nada. O exemplo que eu dei para o Paquito foi quando Jesus leu Papito, quando Jesus leu e o dia pregar o ano agradável do Senhor, e ele não continuou. Se ele continuasse, e o dia de vingança do nosso Deus, mas aí no meio tinha um intervalo de tempo de 2.000 anos. Ou seja, ele, vamos dizer, ele deu um salto dessa parte, quando ele sai do trono de intercessão, passa pelo paraíso. Mas espera um pouquinho, onde é que está aquele que vem na terra, vem à terra com o título? Ele aparentemente omitiu essa parte e a deixou em secreto. Por isso que a letra, não pode ficar com a letra, senão que tu tens que trazê-la à vida, tu tens que vê-la à luz da revelação, para poder compreender. E se colocares as coisas assim, como tal qual elas são, então tu vais colocar a vaca em si, colocada em cima de uma árvore, comendo pasto, capim, porque essa parte já é uma etapa dentro da meia hora de silêncio, que é quando ele toma o título de propriedade, o abre, vem à terra, ou desce e o entrega um homem. Essa parte de passar pela sexta dimensão é depois. Vem em primeiro lugar, vem a terra, e depois que ele passa pelo paraíso. Onde foi que em primeiro lugar, por primeira vez, ele veio na sua primeira vinda, o cumprimento da sua primeira vinda à terra? Para a terra, e depois ele passa pelo paraíso. A primeira parte, primeiro ele vem para a terra, dá a fé de rapto aos escolhidos, e depois ele passa para o paraíso. Oh, glória! E tudo isso se cumpre neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa da tenda. Mas este tempo e essa etapa na qual estamos agora, de Deus aumentar a fé, e sempre o irmão Branham falava, apenas temos suficiente fé para a cura divina. Um tempo como o tempo do irmão Branham, onde tantos milagres assim fazia-se, e ele dizia apenas tinha fé para isso, ou só tinha fé para isso. Quanto mais esta igreja que está na etapa mais gloriosa, onde tivemos o conhecimento completo, não apenas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas também o conhecimento agora desta meia hora de silêncio. Quando o escolhido de Deus perceba, se dê conta o poder que tem, do poder que tem, certamente seja usado conforme a vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus não é para estar usando para seu próprio benefício, é por isso que apenas é para os escolhidos. Essa promessa de fé de rapto diz que quando esse grupo possa colocar a palavra bem direito, e diz então partirá, cortará, e será a palavra sendo falada por lábios de seres humanos adotados. Será a palavra e entrar
de cheio na mensagem, como ele falava, ele dizia, se alguém entrasse de cheio na mensagem e a entendesse, ou seja, que tinha algo que o povo tinha que fazer com a mensagem que precursou o irmão Branham. É por isso que ele dizia, é muito importante ler as mensagens e compreendê-la, como lemos isso no domingo. E aí nos está falando, entender é ter a revelação daquilo que é o mistério da segunda vinda do Senhor com seus anjos. E entendê-lo lançaria diretamente na eternidade, sem sabê-lo, sem se dar conta. Conhecer o mistério do sétimo selo, entrar de cheio na mensagem, entrar a todas essas coisas profundas que o povo, os escolhidos, antes não tinham conhecido ou não conheciam, e agora estamos entrando a todas essas coisas profundas, em todas essas coisas profundas que ele tinha escrito aí, que nunca ele tinha falado isso, e que agora, quando vemos uma escritura, uma anotação, e vemos aí toda a luz que Deus nos dá com tudo isso, podemos dizer, verdadeiramente, não tínhamos visto tudo o que Deus nos tinha trazido, senão que agora que Deus está nos abrindo todo o quadro, todo o entendimento. Muitas pessoas dizem, não, é que eles parecem que nunca creram no irmão William. Não é que nunca se tenha crido no irmão William. É que não estava aberto, esse mistério não estava aberto, e agora está sendo aberto. E agora que estamos compreendendo, aqueles que ainda não entenderam a mensagem são eles, porque se tivessem entendido a mensagem, agora estariam crendo. Ou seja, que não se pode dizer ou falar que não creram, que não criamos na mensagem. Sim, sempre cremos ou criamos na mensagem. Pelo contrário, é que agora estamos compreendendo, entendendo a mensagem. Vê? Deus nos está abrindo o entendimento às Escrituras, e agora podemos entender e compreender aquilo que tínhamos crido. Ou seja, que agora é que nós vemos face a face tudo isso sendo cumprido. E agora podemos dizer, mas é tão simples que era o que é. E antes eu não compreendia isso, vê? Mas sim, o cria nisso. Agora podemos dizer, tem algumas coisas que eu não entendo muito, mas creio nelas. Ou seja, que Deus vai ir nos abrindo mais e mais, e aquilo que não entendemos agora, mas lá na frente vamos entender. A questão é crer, que não tenha nenhum pintinha de pecado, e pecado é incredulidade, pelo contrário, que tudo seja no crente, que seja sim e amém. Sim, creio. Mesmo que não entenda alguma coisa, mas sim. Sempre para o crente seja um sim e um amém. Ou seja, sim, creio e um amém. Assim seja, assim se faça. Assim se faça de tudo aquilo que se falar. Que é o que se está falando? A cura do corpo é o principal. A fé de rápido. E o principal, a fé de rápido. Tudo isso que abarca o receber isso, vem esses acréscimos ao receber tudo isso também nesta etapa. Quais são? Cura espiritual, cura física, pedir pelos nossos familiares ou parentes, tudo vai se unindo. Nesses acréscimos vai se unindo a essa fé perfeita que o escolhido está obtendo. A fé de rápido é o tempo mais glorioso, mais tremendo, extraordinário, que tempo algum passou e existiu nesse planeta Terra. Aconteceu nesse planeta Terra depois do tempo de Jesus morrendo lá na cruz do Calvário. Porque este é o tempo onde será tirado o reino dos gentios e será estabelecido o reino do Messias. Este é o tempo onde filhos e filhas de Deus voltarão a ser tal como eram antes, perfeitos. É por isso que não houve tempo. No passado não existiu tempo maior que este. Eu te colocarei sobre um povo maior. Disse, falou Deus para Moisés, ou seja, que esse ministério dispensacional o iria colocar sobre um povo maior. Qual é esse povo? Este povo, o povo que veria a manifestação de Deus, a glória de Deus no lugar santíssimo, que eles não viram no tempo das eras, senão que estão vendo hoje, agora, neste último dia, na era da pedra angular. Aqueles que não podem ver é porque não estão no lugar santíssimo. Para começar,
Se tu estás no lugar santíssimo, tu vais ter respeito por aquele que está no lugar santíssimo. E aí a pessoa já pode ver, com as ações, quem estão aí, quem não está aí. Ou quais estão aí, quais não estão aí. Na Odisseia, Deus não está na Odisseia. Isso é um lugar vazio, a sétima etapa é um lugar vazio. Até mesmo o irmão William foi embora, colocando essa sétima etapa como Laodiceia, tipo e figura, uma representação. Nessa sétima etapa, onde ele nos introduziu por 2000, que durou até 2018, Deus não está aí. Ou seja, que estão em um lugar onde não está a presença de Deus. E por causa disso, é que tu podes identificar quem é que está no lugar santíssimo e quem não está no lugar santíssimo. E todas essas coisas são faladas, se fala agora de uma forma clara, claramente, e mostra-se claramente porque a terceira etapa é para os 3 grupos. E cada um vai receber a parte da terceira etapa que lhe corresponde, cada qual. Como é que tu sabes disso? E eles estão escutando a forma em que eles falam, pela forma em que falam. E um poderá dizer, mas se tu tens tudo, por que tu não continuas por lá? Vai, deixa a gente tranquilo, calmo, calmamente, continua como tu estás andando, continua te preparando do teu jeito, por que tu estás escutando aqui? Porque essas pessoas têm que se preparar para aquilo que elas vão receber. Elas não podem se preparar de um outro jeito, a não ser escutando o ensinamento da carpa. E elas vão se preparar com esse ensinamento e para isso depois eles vão fazer e dar na grande tribulação, que é a sua vida. Cada um vai se preparar para aquilo que vai receber. É por isso que elas estão escutando. Até o incrédulo está escutando, porque o incrédulo tem que escutar que, por ser incrédulo, ele não vai obter as bênçãos de Deus e, pelo contrário, depois vai ser destruído em alma, corpo e espírito, depois do milênio, após o milênio. E as fátuas vão reconhecer, porque vão reconhecer as fátuas e vão compreender que têm que dar suas vidas e que não vão ressuscitar até depois do milênio. E se saírem bem lá, obterão ou obtêm vida eterna. Ou seja, que a terceira etapa, sem talvez perceberem, as pessoas percebendo, apenas os escolhidos compreendem tudo isso, todas essas coisas, e quando a pessoa fala assim para elas entendem, compreendem. Aquele que não vai dizer, já está falando de novo, esse aí, de tal coisa, quando todos somos escolhidos, isso. Mas não percebem que cada um está se identificando com o grupo sem perceberem. Mas nós amamos todo mundo, todos os irmãos, de todas as congregações, amamos as denominações, que é esse grupo grande, que o irmão Branham diz que quando esse mundo denominacional começar a ver a mensagem, essa é a exata hora da sua vinda, ou seja, esse mundo denominacional vai chegar a um momento em que ele vai ver e vai identificar esses ministérios e vão conhecer que a porta já se fechou. Já não vão ter o azeite. E onde vão bater? Na porta. E a porta sempre é o véu de carne. Mas não vai haver ou ter azeite para dar para elas, senão que vão ser colocadas na grande tribulação, onde elas serão purificadas aí, e como são purificados os 144 mil aí também. Ou seja, que tudo isso que cada pessoa, que cada grupo vai receber, desde agora já se está identificando tudo isso. E nós respeitamos e amamos o programa divino, e nós não discutimos com ninguém. Deus não discute, diz o irmão Branham, nem os seus filhos também não discutem. Pelo contrário, já existe um programa e não podemos passar por cima desse programa. E alguém tem que cumprir esses grupos. Uns dizem que somos nós e nós dizemos que são eles. Vamos falar assim. E a gente fala que é eles. Mas se tiver um dólar verdadeiro, tem que ter um dólar falso.
Ou seja, que no final, Deus vai vindicar, vai confirmar o verdadeiro. E, tal como aconteceu lá, com a restauração que fez ali, que Elias fez ali ou lá, e isso representou a restauração das 12 tribos de Israel. Vejam lá, Deus vindicou, confirmou Elias com isso que aconteceu lá. E esses grupos pensavam que fossem eles. Fizeram um monte de coisas, até Elias ficava rindo deles. Vai ver, o Deus de vocês está dormindo, está fazendo alguma coisa, ele saiu de férias. Mas no final sempre. Ou seja, já no último instante vê como Deus vindica, confirma o verdadeiro. E Deus vindicou lá a Elias. Aqui será vindicado os ministérios de Moisés e Elias brevemente. E verão que o mesmo Deus que libertou o povo hebreu do Egito é o mesmo Deus que está com o seu povo hoje. É o mesmo Deus que está no meio do seu povo. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o que está hoje na grande carpa catedral. É o mesmo que nos raptará. Porque ele disse que quando essa perseguição vier, não te assuste. Tem uma luz que nos levará, nos raptará. Que luz? A mesma que o irmão Branham viu na visão, a coluna de fogo falando com alguém. Ou seja, aqui, esse onde a luz, a coluna de fogo estava falando com essa é a via, o caminho de escape. A única esperança, diz o irmão Branham, para a humanidade é a segunda vinda do Senhor. E onde encontramos ela? Na coluna de fogo, onde o irmão Branham viu em uma carpa, em uma tenda. Não procure ela em outro lugar. Está aí. E está operando neste tempo a favor de seus filhos, dando a eles essa fé de rápido. Bom? Até aqui eu creio que nós podemos, porque se continuamos falando e já... Vejam, já é hora do desjejum, café da manhã, tem que continuar, mas são muitas coisas que Deus nos vem dando, nos tem dado. Desejamos que brevemente continue se abrindo essa etapa na qual já está a ponto de Deus vindicar, confirmar tudo, mas como não vai se manufaturar nada, nem se vão se fazer crentes, que continuem tudo o que Deus está fazendo pelos sinais e milagres, senão pelo contrário. Eles são crentes de fé, de revelação. Fé que é a que Deus nos está dando sem ter necessidade de ver milagres. Nós não precisamos disso para crer. E é por isso que são mais do que bem-aventurados os escolhidos, que não precisam ver milagres para crer. E é uma bem-aventurança ao escolhido de Deus quando ele veja já a vindicação ou confirmação de tudo isso. E ele vai dizer, que coisa, verdadeiramente graças a Deus, que eu tinha visto, tinha crido, sem ter que ver esses sinais físicos. Graças a Deus por isso. Já Deus ouviu faz tempo. E sem perceber, Deus mostrará que essas pessoas estavam vendo muito mais além da cortina do tempo. O que Paulo diz ou fala, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de homem, são as que ele tem reservada para vós. Quais são essas coisas? As que estão sendo vistas agora. Ou seja, que sem o povo dar-se conta ou perceber essa escritura, já estiveram vendo coisas que nenhum ser humano ouviu. Ele diz, esse sentimento chegou no coração, porque veja que desde aí que emana, se projeta essa fé desde aí do coração, coisas que nem sequer haviam no tempo do irmão Branham e muito menos antes. E agora, isso que Paulo diz que eram reservadas para nós, olha agora,
Isso era para nós. Esse maná escondido e tudo que tinha aí, esse maná escondido e tudo que tinha aí, é que agora estamos escutando, vendo, recebendo neste tempo do fim, neste tempo final. E podemos estar seguros, certeiros de que chegará o momento onde nos daremos conta, perceberemos que isso já estava acontecendo em nossas vidas e não estávamos percebendo que já estávamos olhando por trás da cortina. Ou seja, já dentro da cortina, porque diz que ele foi subido, foi elevado ao terceiro céu, ou seja, a sétima dimensão, onde nós estamos. Se é a era do lugar santíssimo, pois onde é o lugar santíssimo? Na sétima dimensão. Estamos vendo o que existe, o que tem na sétima dimensão. Estamos escutando o que havia aí reservado para nós, aqui no meio do povo. Lembre-se que lá tem silêncio lá. Lá ninguém está se mexendo, nada está sendo feito lá. Tudo está em expectativa daquilo que está acontecendo aqui. Diz que o céu e a terra se beijaram, uma coisa assim, tem uma escritura sobre isso, onde fala-se disso. Vem. A quinta dimensão vem e começa a se abrir na Terra, a quinta dimensão, e por outro lado tem de se abrir para os escolhidos uma dimensão para nós. Não pode só para o mundo que vai ficar na Terra abrir-se a quinta dimensão. E ai dos escolhidos, pois esteve se abrindo essa dimensão celestial. E esse é o porquê, o motivo. Estamos vendo o que o irmão Branham viu lá. Ele não nos disse o que ele viu. Ele não falou. E nós estamos experimentando aquilo que ele viu. Estamos experimentando tudo o que a coluna de fogo falou com esse mais que estava mais acima dele. Sabe o que isso significa? Ou seja, vivendo isso na própria carne, já não é uma visão, já é uma coisa real. Já é uma coisa tangível, palpável. Porque dizer que a coluna de fogo está falando com alguém mais acima, em visão, mas vendo o que está acontecendo, e ele vendo o que está acontecendo, e ele foi transportado para esse local, para esse lugar, e tu estares vivendo neste momento, porque foi em uma das reuniões, atividades, quantas nós já levamos, já fizemos, quanto tempo a gente já está vendo isso acontecer, ou seja, que isso, cada vez a pessoa internaliza mais isso e vê o grandioso que é, de uma forma simples, singela, como Deus está operando numa forma simples, porque Ele é esperto, Ele tem a expertise na simplicidade, Ele se agrada em morar entre o povo assim, de uma forma simples, normal. Bom, a visão da carpa cada vez que vai se aproximando desse momento, cada vez tem coisas que vão se abrindo, porque os escolhidos têm que ter esse conhecimento completo, inteiro, para poder obter completamente a fé de rápido, como dizia o irmão Miguel. Em algum momento nós temos que saber disso, porque tem que ter, o escolhido de Deus tem que ter toda essa armadura completa, inteira. Tem que ter toda a palavra, toda a revelação para poder obter essa fé de rápido completa. E tudo vai se ir dando a conhecer. E pelo que se vê, Deus não muda a sua forma, o seu jeito. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho aqui. Mas aquele que está pendente, está em alerta de prontidão, ele segue essa linha profética e segue com essa perseguição profética em toda essa linha. E quando ele for ver e olhe para ver, ou se ver, vai ver todo o quebra-cabeça feito, formado. E quando olhar,
Mas olha, eu já estou transformado. Já se armou tudo. O quadro todo foi armado e já pode olhar também para essa dimensão e pode ver os santos que vão ressuscitar. Tudo vai ser simples e no normal, no comum. Tudo vai ser uma coisa tão e tão comum, tão e tão normal que vamos ficar surpresos. A forma em que Deus vai cumprir todas as coisas. E por isso é que ele dizia, ele falava, se a pessoa for para um certo lugar, 2 ou 3 saem por aqui, outro sai por lá, num tempo de caos, vamos falar assim, nem vão perceber. Desaparece um aqui, outro lá, mas não se supõe que o rapto deveria ter acontecido. Isso já passou, já foi, já aconteceu, já veio. Mas, Senhor, nós fizemos tal e tal coisa, Senhor. Eu não sei de onde são. E aí entra aquilo que falamos agora há pouco, da 7ª etapa, vê? Vão se achar, vão se encontrar, e aí vão compreender que sim, tinham ficado nessa 7ª etapa, onde Deus não estava nessa 7ª etapa, ficaram aí. E quando vão então tentar subir, não vai ter jeito para subir, porque já essa etapa e essa porta se fechou-se. A porta, quando se fecha ou se fechar, quando se abre é com um mensageiro. Um abrir e fechar. Um abrir e fechar. Abre-se com o mensageiro, Deus o leva, fecha-se esse olho. O olho se fecha. E algum dia os 2 olhos serão fechados. Apocalipse 11. E já aí, quando se abrir, novamente se abrirem, estando nesta terra, esse corpo estando nesta terra, porque o deixarão, diz o irmão Branham, em um local, diz que deixarão assim jogado, certamente tudo o que vão fazer, mas tem uma parte que diz jogado, e aconteça essa ida até a 6ª dimensão para passar para o paraíso, vir com os santos, voltar com os santos, e quando se levantar sobre os seus pés, já são pés de bronze, que é juízo. Já não tem jeito para bater nessa porta novamente, ou de novo para obter a misericórdia de Deus pela última vez. E isso tinha acontecido na pedra angular na 8ª era. E aí se cumprirá pela última vez aquilo de abrir, isso de abrir e fechar os olhos. E se abrirão para nunca mais se fecharem ou se fechar. Por isso é que diz, e nunca mais sairão dali, ou seja, que estavam aí. Bom, tudo isso é muito importante, porque tem a ver com essa obra que estará sendo realizada, estará sendo feita na visão da carpa. E como é que produz todos esses juízos divinos pela palavra falada. E isso vai desencadear ou desembocar nessa perseguição, nesse aperto, porque vai ser pela palavra falada. Bom, vamos deixar ficar até aqui, porque se continuamos não acabamos isso aqui. Não acabamos o tema. Estávamos falando da terceira etapa e a cura física e espiritual. Espiritual e física podemos pôr. A terceira etapa do nosso amado irmão José Benjamin Pérez.